Caiado e falando também sobre o Flávio Bolsonaro. Os Serão vendidos. os dois principais adversários dele na próxima campanha, na próxima eleição. Qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Nós temos um cidadão no mundo que acha que é imperador. Que ele todo dia passa um Twitter, todo dia decide uma coisa, todo dia faz uma coisa. E o Brasil não pode ficar vulnerável. Nós somos um país muito grande, com um potencial extraordinário. Ele quer vender para os Estados Unidos, sabe, uma coisa que é tão importante para o Brasil. É como se eu pegasse o petróleo e falasse: o petróleo não precisa ser meu, o petróleo vai ser dos Estados Unidos. É uma vergonha, inclusive, o que o Caiado fez em Goiás. O Caiado fez um acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisa que ele não pode fazer porque é da União. Então, se a gente não tomar cuidado, Demório, se a gente não tomar cuidado, Eduardo, essa gente vai vender o Brasil e nós não podemos permitir, sabe, que depois de levar o nosso ouro, depois de levar a nossa prata, depois de levar o nosso diamante, depois de levar a nossa floresta, toda, ou seja, o que eles querem mais? O que aqueles brasileiros que têm complexo de vira-lata, que vão para o Brasil, que vão para os Estados Unidos pedir para o Trump, sabe, invadir o Brasil, que vão prometer dar para o Trump aquilo que, sabe, quem tem vergonha não oferece. E nós vamos deixar? Não, nós não vamos deixar. Isso vai fazer parte do processo da luta política. Veja, ele está aí batendo nos dois, né? No Caiado e do Flávio Bolsonaro. Para contextualizar, para quem não sabe, para quem não viu, recentemente o Flávio Bolsonaro teve pelo menos 2 vezes nos Estados Unidos. A primeira para reuniões em Washington, ali nos arredores da Casa Branca, como se diz. E com a participação de assessores do Trump que são simpáticos a essa causa da extrema-direita aqui no Brasil. Nessa primeira reunião, o Flávio foi lá falar principalmente sobre o crime organizado no Brasil e tentar equiparar o crime organizado com o terrorismo, porque essa é uma das predileções do Trump para tentar intervir em outros países, principalmente países com riquezas que os Estados Unidos ambicionam. O Trump quer dizer que crime organizado, como, por exemplo, o tráfico de drogas que sai lá da Venezuela, foi esse o pretexto que ele usou até para botar lá porta-aviões, aviões, armamento pesado e tudo, a pretexto de não, aqui tem um tráfico de droga e nós temos que combater isso. Como foi que acabou isso? Com a captura do presidente da Venezuela, não por envolvimento com tráfico de drogas, simplesmente porque o Trump queria derrubar o governo da Venezuela. Acabou não conseguindo derrubar, capturou o presidente da Venezuela, ou ditador, como alguns chamam. Mas o regime continua lá de pé. Porque, na verdade, o que interessava a Trump, interessa sempre é o petróleo, a riqueza daquele país ou desses países, ou de todos que ele possa explorar. O Flávio foi lá dizer: olha, é isso mesmo. O crime organizado no Brasil é igual a terrorismo. Olha, tem uma diferença abissal entre crime organizado e terrorismo. Organizações terroristas, elas têm uma ideologia por trás. Elas têm a pretensão de substituir em algum lugar uma ideologia que existe, uma ideologia política, por outra. E isso implica a tentativa de derrubar governos, de mudar regimes. O crime organizado, não. Esse quer só enriquecer, ele está pouco se incomodando se o governo daquele país onde ele atua é de direita, de esquerda, não importa. Ele quer poder fazer o tráfico e vender e enriquecer. E no caso do Brasil, até, esse crime organizado, que tem a ver com traficantes, tráfico de drogas, ele não abastece o mercado norte-americano. Ele produz para vender ou ele serve de, vamos dizer, de meio pelo qual a droga vai para a Europa, principalmente a Europa e alguns países da Ásia. Não tem nada a ver com a organização terrorista. Bom, mas Flávio foi lá defender que não, tem sim. Por quê? Porque com isso, se o Trump
reconhecer que é isso e achar que deve classificar as organizações criminosas do Brasil como terroristas, opa, aí o Trump, quem sabe, pode até fazer o que fez com a Venezuela. Se não capturar Lula e levar preso para Nova York, pelo menos criar o maior barulho. O Trump terá legitimidade para invocando uma lei americana, não é uma lei internacional, uma lei americana, dizendo, não, olha, vem cá, eu vou lá no Brasil, vou fazer algumas operações policiais e militares contra essas organizações terroristas. A primeira viagem do senhor Flávio Bolsonaro, este ano, a Washington, foi para isso. A segunda viagem dele aos Estados Unidos foi para participar do maior encontro de conservadores americanos, em Dallas, no Texas, onde ele pregou o quê? Olha, vem cá, gente, nós temos aqui riquezas incomensuráveis no Brasil, como as terras raras, minérios, uma série de coisas, e tudo isso interessa para vocês. E se nós, e se eu chegar à presidência da República, nós trabalharemos em conjunto nisso. Quer dizer, ele foi oferecer o Brasil, como tantos já disseram, de bandeja, e pediu ajuda para se eleger. Ele não falou diretamente assim, eu quero a ajuda de vocês para se eleger, mas indiretamente era o pano de fundo de toda a fala dele. Era, olha, temos muitas riquezas lá, hein? Riquezas que interessam a vocês. Então, vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. Monitorem as eleições no Brasil. Vejam se elas serão justas e livres. Oi? Como é que também chega num outro país e fica dizendo indiretamente, porque isso é uma forma de dizer indiretamente, que olha lá no Brasil as eleições, olha, não merece muita confiança, não. O pai dele passou 4 anos dizendo isso como presidente da República. Ele foi lá e repetiu com outras palavras. E logo ele, que está aqui fingindo de moderado, sou diferente de papai, diferente de papai. Aí por isso que o Lula, nessa fala, se refere sem citar o nome, pelo menos eu não vi citação ao nome, ao Flávio, e também ao Caiado. No caso do Caiado, não, o Caiado agora está feliz da vida, dizendo, olha, me antecipei, fiz um acordo entre Goiás e os Estados Unidos para essa questão de terras raras. Oi, não pode fazer, terras raras pertencem à União.